Olá pessoal, meu nome é Adriano e esse canal é o Meu Propósito. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês de Alma 32. Na verdade, o estudo do Vem Segue-me dessa semana, ele trabalhou de Alma 32 a Alma 35, mas eu gostaria de focar especificamente em Alma 32 com vocês hoje, né? Começando, eu vou citar algumas escrituras, eu vou citar alguns pontos das escrituras, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu gostaria que embora essa escritura, quando alma ele compara a palavra de Deus a uma semente, ele seja aplicada a qualquer momento da sua vida, desde o momento em que você ouviu o Evangelho pela primeira vez, ou o momento no qual você está ouvindo um discurso na Sacramental, ou você está ouvindo uma mensagem pelas mídias sociais, uma mensagem sobre o Evangelho do Senhor, você pode relacionar a essa analogia de alma a uma semente, né? Mas eu gostaria que você pudesse lembrar aí, à medida que a gente for estudando, à medida que a gente for lendo as escrituras, você poder lembrar o momento em que você soube que a igreja é verdadeira, o momento que você soube que Joseph Smith foi chamado para ser um profeta de Deus, no momento que você soube que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu vou citar apenas alguns pontos das escrituras para que o vídeo não possa ficar muito longo, tá? Mas eu gostaria de começar com Alma 32, 27, né? E ele fala sobre pôr à prova as palavras e exercer uma partícula de fé, mesmo que tenhamos apenas o desejo de acreditar. Todos os dias, os missionários de tempo integral, eles acordam com esse foco de encontrar pessoas que tenham o simples desejo de acreditar, uma partícula de fé, né? Só isso. É isso que basta para iniciar. Desejo. As pessoas terem o desejo de acreditar, né? Então é daí que começa tudo. E no versículo 28 de Alma 32 ele disse: comparemos a palavra a uma semente. E ele disse: derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada. Então, o terreno é o nosso coração. O terreno para que possa ser plantada a palavra de Deus em nossa vida é o nosso coração. Então, a alma ele disse: comparemos a palavra em uma semente. Se der lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada. E aí, você vai poder sentir a sensação de crescimento dessa semente em vosso coração. E quando vir essa sensação de crescimento em vosso coração, deve ser uma, deveis dizer, deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma, assim começa a iluminar meu entendimento, assim começa a me ser deliciosa, né? Então, quando é que ocorre isso? Isso ocorre naquele momento que você tem um simples desejo de acreditar. Os missionários, por exemplo, situação dos missionários, eles chegam e dizem para o pesquisador: você vai orar a Deus para saber se o livro de Mormon é verdadeiro, você vai orar para saber se Joseph Smith foi um profeta de Deus. E aí, quando você diz que sim, e quando você dobra os seus joelhos e você vai orar, você demonstrou a Deus que você tem um simples desejo de acreditar. E por causa daquele simples desejo de acreditar, você começa a ter um sentimento fantástico dentro de você. E você diz: nossa, o que é isso que eu estou sentindo? Né? Será que isso não aconteceu com você? Porque isso aconteceu comigo. Né? E aí você começa a sentir que a palavra é boa. E no versículo 30 diz: quando você começa a sentir essa semente dilatar, você diz: eu sei que esta é uma boa semente, porque eis que ela brota e ela começou a crescer. Ou em outras palavras, eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu sei que Joseph Smith é um profeta de Deus. Isso aconteceu com todo. Se você está me ouvindo agora, nesse momento, provavelmente você é membro da igreja. Se você não é membro da igreja, você tem a oportunidade também de poder passar por essa experiência. Isso que eu estou falando para você. Vá lá no seu quarto, vá lá em um momento, no seu lugarzinho secreto, e você ore a Deus e pergunte. E
Preste atenção nos sentimentos de seu coração. E aí, quando você sentir aquilo no seu coração, você vai dizer, é uma boa semente. Ou seja, eu sei que é verdadeiro. E aí, vamos lá para o versículo 34. No versículo 34, né? E ele diz assim, e agora, eis que é perfeito o vosso conhecimento? Sim, vosso conhecimento é perfeito nisto. E tem um outro ponto nessa mesma versículo que diz, vossa compreensão começou a iluminar-se. E no versículo 35 ele diz, haverdes experimentado esta luz. É perfeito o vosso conhecimento? Eis que vos digo não. Peraí, agora eu não entendi. Ele, a primeiro momento, ele diz que o conhecimento é perfeito? Sim. E depois, no versículo 35, ele pergunta, o conhecimento é perfeito? E no versículo 36 diz, não. O que essas escrituras elas querem dizer do 34 até o 36? Vosso conhecimento é perfeito nisto. Em quê? Em saber que a igreja é verdadeira. Em saber que o livro de Mormon é verdadeiro. Em saber que Joseph Smith foi chamado para ser um profeta de Deus. Porque o vosso conhecimento nesse momento é perfeito? Porque veio de Deus. Porque veio uma confirmação dos céus que torna esse conhecimento de que é verdade perfeito. Então ninguém tira isso de você. Agora, quando ele vai lá no versículo 35, no finalzinho, e ele pergunta, vosso conhecimento é perfeito? E no 36 ele responde que não. Ele diz, com respeito ao conhecimento dos mistérios de Deus, numa forma mais ampla, num modo geral. Então, você tem o conhecimento de tudo? Não. Você não tem ainda o conhecimento de tudo. Então, você só exerceu uma partícula de fé. Você tem um conhecimento perfeito de que é verdade. Mas você não tem um conhecimento sobre todos os mistérios de Deus. Então, para ter um conhecimento de todos os mistérios de Deus, tem uma longa caminhada, uma longa caminhada. E aí, nós vamos para o versículo 37, né? O versículo 37 e 38 e 39, eu acho que é a essência daqueles que já obtiveram essa resposta de que o livro de Mormon é verdadeiro, Joseph Smith é o profeta de Deus, a Igreja Jesus Cristo dos últimos dias é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. Você tem esse conhecimento agora, mas não tem ainda o conhecimento perfeito ou completo. E no 37 diz assim, eis que, à medida que a árvore começar a crescer, direis, tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora eis que se tratardes com muito cuidado, criará raiz, crescerá e dará frutos. Então, o que é esse tratar-se com muito cuidado? Você adquiriu um conhecimento da verdade, você adquiriu um testemunho de que é verdade através do Senhor, e agora você precisa tratar desse conhecimento, desse testemunho, para que ele possa criar raiz, para que possa haver a conversão, ou seja, a mudança total de coração. E essa conversão ela é gradativa. Algumas pessoas talvez elas já se converteram, por exemplo, à lei do dízimo. Outras ainda não se converteram, mas pode, se for trabalhado, elas podem sim se converter a isso. Então o que acontece? Como é que eu cultivo, como é que eu cuido dessa semente para que ela cresça? Estudo das escrituras, oração, jejum, frequência à igreja, renovação dos convênios, tomando sacramentos, os convênios do templo e muitas e outras coisas que nós podemos fazer para que nós possamos fazer com que essa semente ela cresça e se torne uma grande árvore. E no 38 diz assim, mas se negligenciardes a árvore, deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz, e quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz, e arrancá-la-eis e lançareis fora. Né? E no 39, ora,
Isso não é porque a semente não é boa. Ou seja, isso não é porque a igreja não é verdadeira. Nem porque o seu fruto seja indesejável. Nem porque o amor de Deus seja indesejável. Mas é porque vosso terreno é estéril. Por que o terreno é estéril? Porque você não adubou. Você não leu escrituras. Você não jejuou. Você não fez oração. Então, o seu terreno, que é o seu coração, ele se tornou estéril. Não cuidais da árvore, não podeis, portanto, obter seu fruto. Então, só obtemos o fruto de uma árvore se nós cuidarmos do terreno, que é o nosso coração, se nós adubarmos, se nós regarmos, né? Se nós cuidarmos daquela plantinha que está crescendo. Então, às vezes a pessoa ela tem uma resposta de que o livro de Mormon é verdadeiro, de que a igreja é a igreja de Jesus Cristo, de que Joseph Smith é um profeta de Deus, mas ela não cultiva aquilo ali. Né? Ela tem uma resposta de Deus, mas ela não lê as escrituras, ela não faz o estudo diário do Vem e Segue-me, por exemplo. Ela não ora individualmente, ela não ora em família, ela não faz noite familiar, ela não tem atividades com sua família, ela não se preocupa em fazer convênios, os convênios do templo, ela não se preocupa em... Então, é difícil uma árvore dessa gerar bons frutos. E aí, não é porque a semente não foi boa, mas é porque você e eu não cuidamos do terreno que é o nosso coração. Tá? E eu vou lá no versículo 41, que diz assim, que nós devemos nos esforçar com paciência, esperando o fruto, e ele criará, e ela, a árvore, ela criará raiz, e eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. E no versículo 42, diz assim, e o fruto é sumamente precioso, e é o mais doce que tudo que é doce, e mais branco que tudo que é branco. Que fruto é esse que você... Será que você lembra em alguma das escrituras que citou esse fruto? É o amor de Deus. Lembra do sonho de Leí? Quando ele falou, ele relatou, ele descreveu o fruto da árvore da vida. É essa mesma semente desse fruto que foi plantada no meu e no seu coração. É o fruto mais doce que tudo que é doce, que é o amor de Deus. Então nós precisamos cuidar de nossa semente, cuidar de nosso terreno, nosso coração. Precisamos cultivar essa semente, nós precisamos cuidar da árvore, ela precisa crescer. E aí nós possamos gerar frutos, que é o amor de Deus, para compartilhar com todas as pessoas. Eu espero que você tenha entendido essa analogia que eu quis fazer em relação ao fruto da árvore ou a semente que a Alma explicou e a nossa conversão, né? À Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo nos últimos dias. Eu espero que você tenha entendido. E eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço, pessoal. Tchau.